Henker que vive duas vezes. Capítulo 676. Exuviação. 1. Bum, bum, rumo, justo quando o 77º andar tremeu violentamente quando o confronto entre Alforone e os deuses atingiu o clímax. SSS. Anomalias também ocorriam nos andares inferiores, também comumente chamados de mundo inferior. O que é isso? Ah, o que é isso? Todas as sombras estão sendo sugadas para cima. Para a maioria dos jogadores que não ousaram subir ao 77º andar, o ataque ao Alforone foi um indicador definitivo que sinalizou o início de uma nova era. No entanto, o ataque em si não afetou realmente esses jogadores nem teve muito impacto em suas vidas diárias. Todos sabiam que a ordem na torre mudaria drasticamente, quer o ataque ao Alforone terminasse em sucesso ou fracasso. Como resultado, muitos rankers estavam ocupados tentando calcular qual lado apoiar para obter os maiores benefícios após a conclusão do ataque. Fora desses rankers, a maioria apenas acreditava que os escalões superiores iriam mudar drasticamente. Afinal de contas, para a maioria, o 77º andar era um mundo e uma existência tão distante quanto o mundo celestial, então eles pensaram que, mesmo que os altos escalões e a ordem mudassem, essas mudanças seriam as únicas coisas que aconteceriam no final. Muitos acreditavam que nada mudaria em suas vidas cotidianas porque, quando Artia destruiu os 8 clãs principais existentes e estabeleceu um sistema independente, não houve grandes mudanças. Apenas alguns pequenos inconvenientes para a maioria dos jogadores. Além disso, no mundo da torre, o conflito estava sempre em curso, e havia muitas coisas que cada jogador tinha que fazer para prestar atenção às coisas que foram impactadas e derivadas de cada conflito. No entanto, era diferente agora. Todos do primeiro andar ao 76º andar, desde jogadores que se concentravam em subir de andar, os jogadores que se concentravam na autodisciplina e no aprimoramento, os crentes que cumpriam as ordens dadas pelos deuses que adoravam, os jogadores ambiciosos que sonhavam em um dia estabelecer seu próprio Artia. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam incrédulos para a cena aterrorizante. As sombras projetadas ao longo do terreno em que estavam começaram a se separar dos corpos dos jogadores. Foi uma visão que chocou todos os telespectadores. Embora muitos experimentassem constantemente, que seus ambientes mudassem através da magia e de outras feitiçarias, eles nunca consideraram destruir o senso comum de que a sombra de alguém sempre seguiu seu mestre. Porém, neste momento, aquelas sombras estavam tentando se separar dos corpos de seus mestres, e de uma só vez. Além disso, como se as sombras fossem criaturas vivas, elas começaram a exibir aparências bizarras, como lutar ativamente para não se afastar do corpo de seu mestre ou se contorcer visivelmente de dor enquanto seguravam a cabeça com as mãos. As sombras, porém, não resistiram ao enorme poder que lhes foi aplicado. As sombras rasgadas voaram pelo espaço e voaram para o céu a uma velocidade feroz. Não, para ser preciso, eles estavam sendo sugados. As sombras dos jogadores, bem como as sombras dos componentes que compunham o palco de cada andar, foram todas misturadas e sugadas para cima. As sombras dos penhascos altos, as sombras projetadas por árvores gigantes, pedras, grama, insetos e até mesmo as sombras de pequenos grãos de areia, todas se reuniram e voaram em direção ao céu. Não se podia deixar de gritar de espanto diante do fenômeno surreal. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam fixamente para o céu. Em algum momento, eles não gritaram mais ou gritaram de medo. Todos apenas olharam para cima com olhares vacilantes e bocas abertas. O que eles estavam testemunhando não apenas desafiava o bom senso. Mesmo os usuários de magia e apóstolos que estudaram e mexeram nas leis do mundo, a visão era diametralmente oposta às suas crenças e experiências do mundo. Como se um canto de seus corações estivesse sentindo cócegas e agravamento, todos sentiram uma sensação estranha surgir dentro deles. Então, SSS. Em cada andar, o grupo de sombras se uniu para formar uma esfera no céu espalhada gradualmente ao longo do céu de cada andar. As sombras espalhadas bloquearam a luz no palco de cada andar. Os palcos onde era dia estavam tingidos de escuridão, e os palcos onde era noite tinham a luz da lua e das estrelas completamente bloqueadas. O sol e a lua de cada andar foram desaparecendo, aos poucos, como se fossem devorados por uma fera invisível, até que os andares ficassem completamente cobertos de escuridão. Um eclipse total ocorreu. Naquele momento, todos os jogadores sentiram uma estranha emoção espalhada pelo peito e pela espinha. O frio repentino deu origem a arrepios. Além disso, uma vez que os jogadores levantaram a cabeça baixa, eles não puderam deixar de gritar silenciosamente. Tudo o que podiam ver era um palco sem um único ponto de luz. O palco engolfado pelas sombras, não, para ser mais específico, a escuridão, estimulou um medo primordial que todas as coisas vivas possuíam naturalmente. Do primeiro ao 76º andar, todas as áreas do mundo inferior foram envoltas em escuridão. O Rei Negro olha para o palco. Acima das cabeças de todos os jogadores, apareceu uma mensagem simples, mas confusa. O espírito disperso e o corpo do agressor estão sendo reconstruídos. Quando Yon-Wu abriu os olhos novamente. Você finalmente veio. Hahaha, você finalmente está aqui. Você chegou mais tarde do que o esperado? Então comecei a me perguntar o que estava acontecendo. Graças a Deus você está aqui. Está tão caótico lá fora agora. Com um suspiro de alívio, os mestres ferreiros se reuniram em torno de Yon-Wu.
Quando o retorno de Yon-Woo foi adiado além do prazo esperado, os mestres ferreiros ficaram ansiosos. Mas agora que Yon-Woo estava presente, eles respiraram coletivamente de alívio. Idiota. Ao contrário dos outros, Enova olhou com desaprovação para Yon-Woo enquanto enfiava um cachimbo na boca. Desculpe. Yon-Woo abaixou a cabeça sem dar desculpas. Embora ele tenha passado por muitas coisas inesperadas nas lendas de Cronos, é verdade que ele estava atrasado. Como o tempo era essencial, se algo não fosse feito ou alguém não estivesse presente no horário programado, toda a operação poderia ficar em risco. Felizmente, ao contrário de Yon-Woo, que se tornou uma espécie de pastor de cordeiros, os mestres ferreiros já haviam cumprido todas as suas responsabilidades. Artefatos poderosos podem ser detectados em todos os lugares. Esses eram itens novos que atrairiam considerável admiração se fossem apresentados publicamente ao mundo. Eles não apenas seriam designados como artefatos divinos, mas os sistemas da torre provavelmente julgariam os artefatos como pelo menos de classificação SOS. No entanto, esses artefatos eram apenas partes. Esses artefatos não eram o que Yon-Woo procurava. Mais do que isso. Olhe para cima, como se soubesse o que Yon-Woo estava pensando e tentando dizer. Enova falou monotonamente enquanto batia em seu cachimbo para limpar as folhas usadas do cachimbo. O olhar de Yon-Woo automaticamente se voltou para cima e para o lugar onde ele olhou. Uxi, os fragmentos de uma espada quebrada giraram e criaram um vórtice. Yon-Woo descobriu instantaneamente o que era. As lendas fragmentadas de Cronos pedem que você cuide delas. Os fragmentos eram os pedaços quebrados de Vigrid. Quando as lendas de Cronos ruíram, ficou claro que Vigrid também foi desmantelado. No entanto, embora Vigrid estivesse obviamente morto, ainda ostentava um poder imenso. Não. Para ser mais preciso, o Vigrid exibiu um caráter completamente diferente do seu estado anterior. Fundamentalmente, os componentes que compunham o Vigrid eram os mesmos. No entanto, ao contrário da tendência anteriormente exibida por Vigrid de emitir uma aura violenta, afiada e aleatória, Vigrid agora emitia uma sensação refinada e majestosa, como se fosse um grande rio que fluísse orgulhosamente e vigorosamente. Assim que as lendas de Cronos foram restabelecidas e as fontes do tempo e da morte foram todas restauradas, o poder sagrado foi restaurado e assumiu sua forma completa. Yon-Woo naturalmente estendeu a mão nessa direção. Então, como se seguisse um link invisível, Yon-Woo pareceu responder à forma com fala divina. Seja completo. Mesmo depois de Cronos completar a lenda da auto-renovação, Vigrid ainda não havia sido completamente restaurado porque faltava a última peça. A última peça foi a existência conceitual do conceito restabelecido de Cronos, e Yon-Woo tentou definir a nova existência conceitual dando-lhe um nome usando a fala divina. O significado foi dado. Uma definição foi definida. Os verdadeiros nomes ocultos de Vigrid são revelados. Uau! Os pedaços espalhados de Vigrid começaram a se fundir rapidamente. Clink, clink. As peças começaram a encontrar seu lugar sem muita confusão. No entanto, a ordem era completamente diferente de antes. Além disso, a forma final do Vigrid também era diferente. O verdadeiro nome, Arp, apareceu. Algumas formas assumiram formas semelhantes a foices, como Arp. O verdadeiro nome, Gaibug, apareceu. O verdadeiro nome, Durendal, apareceu. Os demais fragmentos assumiram a forma de uma lança, que representava Gaibug, enquanto outros fragmentos assumiram a forma de uma espada longa, que representava Durendal. Outras formas representativas também assumiram outros formatos, como as de Excalibur, Caliburne, Balmung e Mistiotein. Numerosas espadas se formaram e dançaram ao redor de Yon-Woo. A lenda de Arp, Perseu, está olhando para você. A lenda de Gaibug, Kushulan, está olhando para você. A lenda de Durendal, Roland, está olhando para você. As lendas fragmentadas de Cronos estão concentrando sua atenção em você. Cada uma das lendas era o verdadeiro nome que Vigrid continha, e eram fragmentos das conquistas que Cronos acumulou durante sua vida anterior na Terra. Todas as lendas possuíam egos totalmente intactos. Embora assumissem a forma de uma espada, as várias aparições de Cronos que ele havia assumido em suas vidas anteriores pareciam ao mesmo tempo ilusões. Eles olhavam igualmente para o filho mais novo e o único sucessor. Além disso, eles falaram juntos em um sussurro. Eles instaram Yon-Woo a herdar as conquistas que construíram durante suas vidas. Eles queriam que ele agisse como o verdadeiro rei dos deuses, para estender a glória do rei dos deuses a todos os cantos do mundo. Aqui, pegue isso. Enova, que observava a situação em silêncio, se aproximou e ofereceu algo a Yon-Woo. Ao receber o dispositivo derivativo de unidade de quebra de Jade, Yon-Woo pegou seu Darkness Jade e colocou-o dentro do dispositivo derivativo de unidade de quebra de Jade. Clique. Um som de clique claro soou como se os dois itens fossem originalmente um. Mesclar. Uau! Um fenômeno de combinação começou. A Darkness Jade irradia poder divino e está unindo as lendas fragmentadas de Cronos. A combinação começa. Inúmeras formas de armamento foram mais uma vez fragmentadas e espalhadas antes de se fundirem mais uma vez em torno do Darkness Jade. Cada movimento parecia muito natural e livre de movimentos desnecessários, como se os fragmentos estivessem encontrando seu lugar natural. Além disso, também havia novos itens feitos pelos mestres ferreiros misturados na forma final geral.
As peças confeccionadas pelos mestres ferreiros assumiram o papel de auxiliar e orientar cada lenda, que possuía uma independência única para que não colidissem entre si e pudessem se combinar em uma forma orgânica. Logo, os pedaços e partes fragmentadas se entrelaçaram e tomaram a forma de uma enorme espada que cobria o território sagrado. O verdadeiro nome, Scythe, apareceu. Vigrid foi recentemente concluído. Suas conquistas foram fortalecidas. Suas conquistas foram fortalecidas. À medida que todas as conquistas se fundem em uma só, uma lenda gigante está sendo constituída. O nome de Vigrid foi alterado permanentemente para Scythe. A lenda da foice, Cronos, está olhando para você. Cronos deseja que você invoque o nome dele. Venha aqui. Após o discurso divino de Yon-Woo, a foice virou o cabo para o lado e rapidamente voou para a mão de Yon-Woo como se estivesse esperando por seu comando o tempo todo. A foice era grande demais para Yon-Woo usar, mas logo foi reduzida a um tamanho que lhe permitiu agarrá-la confortavelmente. Uau! O tremendo poder que Cronos ostentava em seu apogeu foi derramado no corpo de Yon-Woo. O domínio cognitivo de Yon-Woo se expandiu e sua visão de mundo foi fortalecida. Yon-Woo podia sentir um novo poder vigoroso dentro de si. A primavera do tempo designou você como seu pêndulo. O ponteiro das horas está girando. O ponteiro dos minutos está girando. O ponteiro dos segundos está girando. A fonte da morte está operando para reforçar sua divindade. Você alcançou totalmente o título de Rei dos Deuses. Assim que a primavera do tempo e a primavera da morte se interligaram e se tornaram operacionais, Cronos foi capaz de abrir totalmente os olhos. Clarão, acima dos olhos de Yon-Woo, um brilho escuro se formou, marcando a conclusão da unidade dos dois. Filho, houve uma forte ressonância na voz de Cronos que ecoou na cabeça de Yon-Woo. Era como se centenas de diferentes eus de Cronos estivessem falando ao mesmo tempo. Sim. Vamos discutir todas as coisas que você fez dentro das minhas lendas depois que as coisas se acalmaram. Cronos ficou impaciente. Além da área onde estavam, Cronos sentiu o poder divino de Cha Jeong-Woo e a tentativa enérgica de Jeong-Woo de exuviar no 77º andar. Ele estava preocupado sobre como seu filho poderia lidar sozinho com Alforone. Então ele não perdeu tempo aproveitando sua ressurreição. Vamos salvar seu irmão primeiro. Sem resposta, Yon-Woo bateu com Vigrid, não, agora Scythe, e abriu o vazio para se conectar com o 77º andar. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.